Euzinho chegando, gente boa. Tô quase sumindo aí na tela, ó. Cadê a camisa do. É, porque ela é igualzinha ao nosso chroma aqui. Brincadeiras à parte, eu recebo hoje Arthur Oliveira, História, Arte e Poesia. Fechou? Gente, já brinquei demais, já enrolei demais. Vamos ao bloco e trazer Arthur Oliveira para saber o que, que ele quer falar dessa negritude do mês de maio. Essa contribuição preta para tanta coisa que a gente tem nesta Morro do Chapéu e muito mais. Eu vou para o outro lado da tela, vou trazer o nosso convidado de hoje, que sugeriu que nós falássemos, né, um pouco dessa negritude contributiva para o dia a dia do Brasil e do planeta, mais especialmente da nossa Morro do Chapéu, neste mês de maio, de abolição da escravatura, de tantas coisas boas, enfim, e outras cositas mais. Ficou legal. Muito bem, cara. Muito bem, cara. Você está lá, falando lá. Léo, é um prazer muito grande, mais uma vez, né, tá na live do Léo, e falando com esse povo maravilhoso que eu tanto amo, que é Morro de Chapéu, que mora em meu coração, que eu acolhi como minha terra natal, apesar de não ser filho de Morro de Chapéu, mas sou filho de Utinga, mas amo Morro de Chapéu como se fosse minha terra. E o porquê, né? Por que eu quero falar um pouco sobre isso? Na verdade, não é nem a questão da negritude em si. Mas 13 de maio é o dia do aniversário do Grupo Esquizocênico, né? 1994, né? 94? Surgia o Grupo Esquizocênico. É 94. Surgiu o Grupo Esquizocênicos, né? E interessante que o Grupo Esquizocênico surgiu porque eu tava tomando pau, né? Em língua portuguesa e tomando pau também, porque eu tava na sexta e na segunda na escola, né? A cachaçada e tal. E aí eu tinha que essas notas, né? E aí a professora chegava lá e dizia, não, eu acabava sugerindo para eu fazer um trabalho. Né? Esse trabalho a gente apresentava e através disso surgia esse docente, né? E a gente, no dia 13 de maio, apresentamos na escola, no Teotônio Marcos Dourado Filho. E aí a gente falou, vamos pra rua, vamos apresentar na rua. Aí eu, Naldão e Manuel Messias, né? A gente se maquiou, rapaz, com tinta de parede, essa massa corrida. A gente passou massa corrida na cara, chamou o pessoal da capoeira, salve a capoeira, salve o mestre Ney, um abraço aí todos os capoeiristas formados, né? Capoeira regional, que o mestre Paulo trouxe da Morro de Chapéu, né? Um abraço aos irmãos de capoeira, apesar de eu não treinar mais, mas trago na alma. E aí a gente fez essa apresentação, no meio da praça, ali na frente da Minerva, e surgia, dava início ao grupo de teatro Esquizocênico. Pois bem, voltemos ao nosso papo e você traz os esquizofrênicos nesse contexto. Cara, eu tive uma experiência parecida com a sua quando nós fomos para a rua com o projeto Chapéu de Palha. Mas aí já teve todo um trabalho diferenciado, a gente teve toda uma proposição de trabalho de bastidores, de fazer exercício na Minerva para poder sair para a rua. Houve como é que eu vou dizer, uma espécie de um convite mais objetivo à população para poder também estar assistindo, porque era um fechamento de projeto. A gente não ficou ali. E vocês não, vocês pegaram o lado. Foi na lata. Mas foi uma experiência muito gostosa, né? Todas as coisas que a gente fazia era naturalmente, né? E eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu lembro do texto, né? A gente... era eu, Naldo. O texto foi Luana de Filha de Lua, né? Pequenininha, ela era bem pequenininha. Ela chegou na minha casa e falou esse texto decorado e eu gostei do texto, né? E aí eu acabei colocando esse texto dentro desse trabalho. Luana devia ter uns 7 anos. Criancinha mesmo. Ela fez isso para a escola e eu gostei do texto, né? Era bem assim, eu peço para que vocês parem para pensar no país de Palmares. Eu sei que não é difícil pensar em um país no qual não exista crianças de 5, 7, 8, 10 anos, tendo que acordar às 5 horas da manhã para vender bala no sinal.
e a dignidade para trazer o pão para casa. E aí era essa a minha fala, uma fala de tal, e tal. E tinha uma cena muito interessante que Manoel Messias é um grande karateca, né? E aí ele dava um yokeri, né? E quase pega um chute, né? E quase pega no meu rosto, passou raspando aqui assim, meu pescoço, né? E eu baixei, o chute passou assim raspando, não mesmo. E aí o professor, o mestre Lua, viu e, rapaz, aquele é perigoso, não sei o que e tal. Foi uma experiência muito legal. Por isso, né, para lembrar dessa data, foi que eu escolhi esse tema também, para falar um pouco, né, da escravidão, do que foi feito, né, cara, do nosso povo africano. E o legado que nós temos hoje. Quanta coisa boa que nós temos hoje. Eu passei muito tempo relutando contra o termo consciência negra. Eu me lembro, eu adolescente cheio de razão, inexperiente. Eu dizia, não, nós temos que ter consciência humana e não consciência negra. Tudo bem, mas era um vislumbre de um sonhador que pensa em igualdade, igualdade. E enquanto nós não temos essa igualdade, nós temos sim que ter a consciência de que foi o nosso povo preto que edificou essa cidade, que edificou esse estado, que edificou este país, né? E que por fim edificou a América como um todo. É um trabalho que as pessoas ainda se questionam muito por conta de por que tantas leis, tantas situações voltadas para o povo negro, para o povo tradicional, para o povo quilombola, para o povo indígena, entre outras. Essa semana eu ouvi um colega de rádio indagar o seguinte: a vacina está chegando para 18 anos com comorbidades. Chegou para 40 anos acima com comorbidades. E por que é que a população quilombola foi vacinada? Toda ela de uma vez, a partir dos 18 anos, sem observar a questão da idade, sem observar a comorbidade, sem observar os detalhes que foram postos para outras populações, para outros públicos. Assim, Arthur, a gente vai para o últmo bloco para tratar nesse tema aí, para você trazer, pincelar um pouquinho sobre a opinião da gente. Euzinho de volta na live do Léo, de segunda a sexta, corta para as 18. Vem comigo e bate papo conosco, né? A galera tá aqui acompanhando, já comentando. Deixa eu saudar aqui a turma, eu botei os óculos porque eu vou ter que dar uma lida aqui no Instagram. Sem os óculos não rola, tá? Então, Arthur, antes de retomar naquele pensamento que eu coloquei lá antes de sairmos do bloco, quando o colega disse que não entendeu por que a população quilombola foi toda ela vacinada de uma vez e o restante do público fica vacinado à prestação, né? Eu queria que você comentasse isso aí. Hoje, por exemplo, é o dia do Santo Preto do Morro. Seu microfone está desligado. Dia de São Benedito. E a festa de Benedito, inclusive, eu não sei se você viu o Correio Sertão dessa semana. Tá aqui na live do Léo Ricardo no dia. Dá para abrir aqui para a galera ver também, mas eu vou mostrar aqui primeiro. Correio Sertão, do dia 22 de maio de 1921, 100 anos atrás, trazia exatamente a questão da festa do Divino de São Benedito. Ela acontecia porque ela passou a acontecer porque os pretos não iam para a festa da elite, onde estava todo mundo almofadinho, bonitinho, roupa nova, cedaninho, e os pretos não tinham cedaninho para poder entrar na festa da igreja. Aí surgiu também as máquinas da igreja, enfim, toda uma questão aí, no contexto que você coloca para o Morro. Você fez uma pergunta interessante, Léo. Muito interessante, né? Por que algumas pessoas acreditam que isso é privilégio, né? De ser vacinado. Privilégio. Sim, mas não é, né? Na verdade, nós temos uma dívida histórica com o nosso povo africano, né? Infelizmente, Léo, eu que nunca entro nessa área, mas sou obrigado a entrar. Para defender um indivíduo, um político, uma parte da sociedade brasileira resolveu doar o braço, doar um rim, doar uma perna, em defesa de um certo político. E a gente passa a negar a própria história, né? Eu vi coisas horríveis, eu escutei coisas horrendas, tipo Zumbi dos Palmares teve escravo,
sabe? Não dá nem para debater, nem para discutir com essas pessoas, né? A gente sabe que ao longo da história, né, a própria Bíblia fala, né, em Êxodo e em outras partes da Bíblia, fala de escravidão, né, de escravidão na história da humanidade, né? Algumas partes da Bíblia fala também que defende a escravidão, né? Quando uma nação se levanta contra a outra e a nação que se levanta perde, a nação vitoriosa que se defendia tem o direito de escravizar, esse que se levantou contra ela. Eu não lembro bem o versículo e tal, eu também não sou muito de me aprofundar muito nessa questão, né? Mas a única vez que se desgentificou o ser humano foi já um pouquinho antes, né, do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado, né, denotando, dividindo as terras do Novo Mundo e as navegações pela América, né? Isso em 1480 e poucos. Dom João II, né, o imperador de Portugal, ele ordena que se construa uma grande fortaleza no continente africano, se eu não me engano, na cidade de... Eu não lembro o nome da cidade, eu sei que na costa africana, e eles construíram um castelo imenso, e ali... alguns anos antes do Tratado de Tordesilhas, eles começam a elaborar o plano, né, de utilização de mão de obra africana na colonização das terras do Novo Mundo. Então, algumas pessoas, para tentar defender uma certa linha de pensamento, uma linha, desculpe falar, mas uma linha de nobre de pensamento, porque ignora a história, ignora a ciência, ignora o próprio ser humano quanto essência, né? Nós estamos vendo pessoas enterrando suas esposas e seus filhos mortos por Covid, e essas tais pessoas continuam reverenciando este homem e ignorando a morte dos seus próprios entes queridos. E ele é um dos aliados maiores da política. Mas voltando à questão, né? E essas pessoas, elas acabam defendendo a escravidão de uma maneira, sabe, Léo? Isso é horrível, é aterrador mesmo. E Portugal, ele tinha um plano, ele criou um plano, né? Foram 12 milhões de africanos que vieram para a América. E desses 12 milhões, 6 milhões de africanos. No porto do Avalongo, no Rio de Janeiro, que com a vinda da princesa, né, que ia se casar com Dom Pedro, ele mudou o porto todo para tentar esconder, né? Nesse porto foram quase 2 milhões de africanos que foram desembarcados no Brasil, né? O comércio de escravos no Rio de Janeiro era feito na rua direita, e aí com a vinda da corte portuguesa, aquilo ficou exposto demais, e eles quiseram esconder um pouco, né? Aí eles criaram o Porto de Avalongue e o Cemitério dos Pretos Novos. Mas, Léo, meu querido, o Cemitério dos Portos Novos, dos escravos, ele foi designado para enterrar os escravos que morriam logo na chegada do Brasil. E esses escravos eram enterrados em praça pública no Rio de Janeiro, Léo. Nós estamos falando de uma época em que 400% quase da população da cidade era de preto, de africanos. E a gente acaba por fim fingindo que isso não aconteceu, né? Aí eu ouço algumas pessoas falando em meritocracia, né? Meritocracia. E que se você se esforçar, você vai ter mais. Se você não se esforçar, você vai ter menos. E eu paro para olhar para trás, Léo. Paro para olhar para trás. A família Rocha, minha família que eu faço parte, é oriunda da Casa da Gurgalha, né? A Casa da Gurgalha tem duas vertentes. Uma vertente, a Casa Grande. A outra vertente, a Senzala. Agora eu vos pergunto, aonde estão os tataranetos da Casa Grande e da Casa da Gurgalha, Léo? Estão em hospitais, trabalhando como médico.
estão no Fórum de Salvador, sabe, sendo desembargadores, sendo juízes, fores, oficiais de justiça, alguns sendo vereadores em Câmara de Vereadores. Aí eu vos pergunto, aonde é que está os africanos da Casa da Gorgalha? Estão na Barra, barra 1 e barra 2? No sinal. No sinal? Não estão no sinal, também não tem sinal, né? Estão na barra 2, barra 1, barra 2, estão na Gruta dos Beijões, né? E você vê todos os dias os tataranetos da Casa da Gorgalha, oriundos da senzala, oriundos da África, né? Não da senzala, transitando em cima dos caminhões da prefeitura, Léo. Cara, você falou uma situação e eu misturei barra 1, barra 2 com a barra lá em Salvador, e por isso que eu falei no sinal. Mas você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, porque eu passei hoje lá. Mulungu da Gruta. Comunidade quilombola. Sim. O que é que a eólica está deixando para aquele povo? Absolutamente nada. E a responsabilidade da eólica? Não. A responsabilidade é da Câmara de Vereadores, da gestão municipal. Tem que negociar. Não está negociando ali para melhorar. Parabéns. Show de bola. Agora sim. A vitrine está ficando bonita. Mas o depósito. Literalmente. Show de bola. Mas e o depósito? Não é? Só para concluir, a ideia, quer dizer, a gente vai estar em Monte Chapéu do centro e vai para a periferia da cidade. Observa o que está acontecendo. Você hoje disse que deu uma volta no Monte Chapéu. Você observou quanto a cidade cresceu e o quanto ela está precisando da atenção do poder público na periferia. O centro está ficando lindo. A periferia está continuando a deixar a desejar. E por último, a Câmara aprovou, não sei se você soube, o projeto Jovem Aprendiz. Ainda está de duplicidade agora, porque o microfone está captando muito. Eu estou tentando, quando eu falo, quando ele fala, eu fecho meu microfone, e vice-versa. Socialmente perfeito. Primeiro emprego, Jovem Aprendiz. Isso é, no momento tão difícil quanto esse, fantástico. Mas para o empresário, não é um momento oportuno. O empresariado está demitindo. Como é que ele vai contratar o jovem aprendiz? Ele vai ter que pagar meio tudo, meio salário. Vai estar isento de todas as obrigações sociais. Fica a pergunta no ar. Mas a pergunta que não quer calar é que um projeto de cunho social tão importante, tão bonito, que a gente parabeniza, a gente simplesmente para as palmas, a gente prevê os 30%. Não prevê os 30%. Não prevê, foi emendado pelo vereador. E foi rejeitada a emenda pelos outros vereadores da casa. Aí é só o preto. É o preto, é o índio, é o tradicional do ribeirinho do Caucásio, é o deficiente, não pode nem subir naquela Câmara de Vereadores. Aí é para eu ficar calado. Ah, porque eu sou branco. Eu. Tá bom. Tá certo. Léo, entrando nessa área aí de uma forma mais contundente, eu estava debatendo sobre política, né? Mas da minha forma política social, de se falar, e não política partidária. E um amigo meu, né? Ele citou essa questão do turismo, né? E eu não vou nem entrar na questão de venda das nossas empresas, que eu vou perder tempo, mas eu quero entrar só numa coisa. Vamos parar para lembrar do hino maravilhoso, lindo de Chapéu, que a nossa saudosa Judite Arrego escreveu. Para cantar e exaltar essa terra amada, defender e tal. Em momento algum, Léo,
citou-se o nosso povo africano que destruiu essa cidade com suor, sangue e, infelizmente, algema nas mãos de escravas. Em momento algum, nós citamos os paiaiás que foram trucidados pelo exército de João Coelho de Souza, irmão de Coelho Duarte de Souza, que trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil e, consequentemente, trouxe essa avalanche de africanos, né, para trabalhar na mão de obra, principalmente na mão de obra açucareira, né? Então, como se reconhecer, como que o povo indígena e o povo africano se reconhecem quanto cidadão brasileiro, Léo? Ao longo da história, Léo, nós vamos parar aqui para falar da Guerra dos Farrapos. Foram 1.500 africanos que morreram, entendeu? Que foram entregues para morrer na mão do capitão Moringue, porque ele ia se render, o Bento Gonçalves ia se render e não sabia o que fazer com 1.500 soldados. Então ele falou assim, não, manda matar, sabe? Pode matar e eu vou ficar aqui só olhando. Um segundinho, para não sair da linha de raciocínio. Então, quem foi que libertou o Brasil do jugo da coroa portuguesa? Foi 2 de julho. Foi 2 de julho. 2 de julho, era o 2 de julho. A Puglimensa travara no Cerro da Bahia. O anjo da morte, pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Que libertou o Brasil da tirania do jugo de Portugal não foi um exército brasileiro, porque esse exército brasileiro não existia. Foram índios e africanos que acreditaram na sua liberdade e acreditaram nesse país. E eles deram a vida para libertar o Brasil do jugo de Portugal, porque eles são brasileiros. Mas eu vos pergunto, o que é que esse país te dá em troca? Povo indígena e povo africano. O esquecimento? Nós vamos fingir o tempo todo que os nossos irmãos que construíram essa terra não existem? Nós hoje estamos, né, num patamar aceitável, porque recebemos terra do imperador, a mão do imperador de Portugal, né, do sexto conde da Ponte. Então nós estamos numa situação privilegiada e nós podemos falar de meritocracia, né? Pois bem. Humberto Barroso traz aqui um pouco da história da chegada dos negros ao Rio de Janeiro. A Lei Áurea libertou, mas não se preocupou com o depois. E até hoje continuamos com a sensualização. A Irani Carmo chegou dando aqui o seu boa noite. Ficou baixinho por causa do áudio de retorno do estúdio aqui, que está dando duplicidade de áudio. Esse vídeo que você viu aí agora, ele é da comunidade Estotônia. Vizinho do Velame. Comunidade? Sim. Quilombola. Semana passada, eu mostrei aqui e encaminhei para as câmeras do município um vídeo da rua Santo Antônio, Alto da Chapada, sabe lá naquela rua Santo Antônio? O terreiro de mãe Alves. Tá? Beleza. A prefeitura foi lá e resolveu. Eu estou esperando agora essa comunidade. Joelza Rocha. É simples, gente. É simples a gente perceber. A gente não está fazendo nenhum favor ao povo preto, ao indígena, ao ribeirinho, ao povo tradicional, ao deficiente físico, a pessoa que tem uma dificuldade e que propõe a prestar um concurso, que seja, porque está na lei. O Brasil é um país que precisa de uma lei simplesmente para o cara poder respeitar o idoso no fim do bagulho. A lactante que está ali amamentando seu filho, que é o gesto mais lindo que eu já vi na face da terra. É uma amamentar, mas que para muitos é crime, porque está ali incentivando a sexualidade, mostrando o peito para amamentar o filho. Puta que... Você nunca mamou não, né? O Brasil é o país que tem uma gestante, está no ônibus, no busão, e você tem que dar o lugar a ela, porque ela não é educação, não. Mal educado. Né? Enfim, é preciso ter uma lei da cirurgia. Ela botou um coração. Lúcia.
Ela botou aqui, eu preciso do coração da Cruz Vermelha Internacional. Cruz Vermelha Internacional. Então, cara, é assim que situações que a gente fica já percebendo. Eu disse há pouco ali, Deus namorados, mande seu vídeo, declara seu amor para o seu amor. Não quero saber que você tem um casal socialmente aceitável, homem e mulher. Não me interessa. Ah, você tá namorando com um homem e namora com um homem. Mande seu vídeo. Declare. O que é que eu tenho a ver com o teu namoro com outro homem, cara? O que é que tem a ver, menina, com o teu namoro com outra mulher? O que interessa é o amor de vocês. É o amor de vocês. Se vocês se respeitam, se vocês se estão bem, se vocês conseguiram constituir a família da forma de vocês, e tem ali um filho adotivo, quantas crianças precisando de um lar? Verdade, amor, né? É o meu pensamento. Sabe qual é o pensamento que eu tenho? Respeita o que eu penso, respeita o time que eu estou, respeita a religião que eu frequento, respeita o partido político que eu pertenço, e aí vai. Respeita a mim, que eu te respeito. Porque tu tens direito, mas ele acaba. Verdade, Léo. Verdade absoluta. Léo, essa questão é muito complexa, né? É muito complicado. Algumas pessoas acham que é privilégio cotas, né? Mas é um singelo pedido de perdão, cara. Um singelo pedido de perdão. Eu vi uma coisa interessante em 2014, 2017 e voltei para casa com isso na minha cabeça, né? Uma discussão entre um padre, né? Naquela igreja da escadaria do Paço, onde foi gravado o Pagador de Promessa, um garoto preto, né, ele queria entrar na igreja e o padre não deixou e começou a discutir com ele. O que você quer fazer na igreja? Ele, eu quero olhar, eu quero ver. E tal, porque essas igrejas antigas têm sepulcros dentro dela, né? E isso é interessante pra caramba, né? A Dácia, minha irmã, ela me levava para algumas igrejas e Salvador, né? E enquanto eles estavam lá na reunião, eu ficava viajando nessas ideias, assim, lendo as escrituras, né, do sepulcro dentro da igreja, e eu ficava imaginando como viveu aquela pessoa, né? Em Duas Barras tem uma cigana enterrada dentro da igreja. E aí eu voltei para casa com isso na cabeça, né? Uma criança pobre, preta, né? Querendo adentrar a igreja, né? E o padre disse coisas horrendas a ela. E eu fui anotando mentalmente tudo que eles diziam, né? E cheguei em casa e fiz uma poesia, né? E eu queria declamá-la no final dessa live. Vamos declamar, mas eu vou colocar o que você está colocando aqui. Vamos combinar uma coisa. Quando eu falar, você fecha seu microfone. Quando você falar, eu fecho o meu. Porque está dando duplicidade de áudio. Tá só um toquezinho na tela aí. Beleza? Vê lá, não fechou não. Agora fechou. Darcy Lúcia. A escravidão ainda continua com a falta de comida na mesa do povo. Eu vou mais adiante, Darcy. Falta comida na mesa do povo, falta educação. A desigualdade social realmente é algo impressionante. E aí, o cidadão está com fome, ele aceita qualquer esmola. E o cidadão sem educação, ele não entende e vai continuar pedindo esmola. E aceita qualquer dirigente, né? Exato. E quando ele é educado... Qualquer vereador, qualquer governador, qualquer deputado. Pronto. Aqui tem a fala da... A Joel está dizendo que está duplicada ainda o áudio. Poxa, que não tá legal. Agora sim melhorou, tá vendo? Quando um microfone fecha, o outro abre. Então, só para fechar aqui a fala do Bandeira. Professor Arthur Oliveira. Poucos baianos conhecem o belo hino ao 2 de julho. Se possível, toquem, vale a pena. Fora do recôncavo, ninguém sabe o que foi a independência da Bahia. Concretização verdadeira da independência do Brasil. Agora você abre seu microfone e fala. É interessante, né? Essa coisa da gente... Sim, né? Eu cresci valorizando
fardados, engalanados, montados a cavalo, né? Ao grito destemperado, às margens do Ipiranga, né? Que hoje é esgoto, né? Mas, e quando a gente vai crescendo, a gente descobre coisas assim, cara, que a gente aprofunda um pouco mais na história, né? Eu morei na rua Tenente Pires Ferreira, em Salvador, né? Na Barra. Quando eu fui saber quem foi Tenente Pires Ferreira, que ele comandou a primeira expedição a Belo Monte, né? Ele comandou a primeira expedição a Belo Monte e, assim, um homem do exército, mas que foi desonrado dentro de Belo Monte. Ele foi desonrado. A divisão dele, que ele comandava, foi posta para correr, e ele volta na segunda expedição e ele dá a ordem para que se joguem dinamite dentro das trincheiras dos soldados, né? Imagina, dinamite. E aí ele joga uma dinamite, a criança joga dinamite de volta, um pavo, como ele chamava os guris, né? E aí ele tenta se desvincular da dinamite, a dinamite explode, ele perde os braços, perde a visão. E ordena que um soldado o mate, porque para ele seria uma desonra viver sem as mãos, né? Sem uma perna e sem enxergar. E a gente mora nessas ruas e a gente não sabe da história. Tá me entendendo? A gente não sabe a história do nosso próprio povo, né? Por um exemplo, né? Por que eu gosto dessa coisa da negritude? Essa coisa, além de fazer parte de uma família, né? Que teve fazenda de engenho de cana e tudo mais, né? Meus antepassados de meu pai, né? Além disso, eu sou apaixonado por Antônio Frederico de Castro Alves. Castro Alves me ensinou muita coisa sobre história, porque eu decorava a poesia e eu ia buscar, depois estudar as coisas que a poesia falava, né? E isso eu adentrei muito na questão da cultura africana, né? Deu um mergulho bem grande. E assim, eu cresci, eu adorava o Zorro. O Zorro era um filme interessantíssimo, aventura e tal, né? Um mexicano, né? Mas assim, existem alguns relatos que o Zorro foi extraído de um brasileiro, né? Um jovem estudante de direito que se reunia com um grupo de estudantes, se vestiam de preto e iam arrebentar senzalas para libertar o povo, né? O povo africano, né? E esse jovem toma um tiro na perna e fugiu, fica dias no mato, a perna dá gangrena e ele perde a perna, é encontrado delirando de febre e perde a perna, né? E depois alguns historiadores, tentando esconder isso, dizem que Castro Alves tomou um tiro na perna caçando. O cara daquele dia caçar. Ele era o irmão do Quilombo, sabe? Ele era o irmão do Quilombo. Meu filho Ícaro falou uma coisa interessante quando era pequenininho, 6 anos de idade. Ele perguntou, meu pai, o que é escravidão? Aí eu fui explicar a ele o que era escravidão, né? Aí ele parou assim, com os olhos lacrimados, ele enrijeceu as mãozinhas e disse, se eu vivesse nessa época, meu pai, eu ia morrer lutando, mas eu não ia aceitar ser escravizado. Aí ele parou assim, eu fiquei abismado com aquilo que ele disse. Ele fez, pai, a escravidão só existe porque a gente aceita ser escravo. Nada é mais importante do que a nossa liberdade, nem mesmo a nossa própria vida. E eu fiquei com isso na cabeça, guardei isso para... Pequenininho, ele me dava outras lições de vida, viu, Léo? E essa foi uma das lições, assim, muito grande. Pois bem, agora aí tem que fechar o microfone, senão dá publicidade de áudio. O Zé Montenegro está aqui dizendo que ficou show. Não fechou, não. Quem mais comentou aqui? A Darcy, fechou. Conscientização política, social e econômica. Beleza, é isso que o pessoal está aqui trazendo aqui da nossa live. Pois bem, o Bandeira pediu um pouco do hino ao 2 de julho. O hino eu vou acabar declamando porque eu vou entrar na onda do poeta que está aqui do meu lado, né? Senão fica... Cantar vocês vão correr da live, é melhor falar. Eu garanto. Então nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações.
Salve, ó rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá. Nossa pátria é hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o nepotismo, o despotismo, né? Eu falava nepotismo. Regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Eu acho que essa parte do hino aqui é a mais forte que tem. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Claro, eu tenho um contexto histórico aqui que só quem o conhece pode trazê-lo, né, da letra. Essa questão do Cabrito a Pirajá, bairro de Salvador, né? Ruas de Salvador à época, o Cabrito. É Alto do Cabrito, né? Uma coisa assim. Sim. E Pirajá, enfim, mas é muito, muito interessante que o sulista não reconhece como um hino, que na minha opinião deveria ser o hino da independência, porque foi ele quem deu luz e norte aos soteropolitanos da época, como disse o Arthur já, índios, pretos, enfim, que levantaram os bacamartes e as espadas para defender o Brasil, né? É verdade, Léo. É verdade, Léo. Uma parte eu queria falar um pouco disso e pegar o finzinho dessa poesia na Venegreira. Eu fico imaginando Castro Alves com 16 anos, né? Morando da ladeira da preguiça, abrir a janela da casa dele e ver os navios chegando, né? Da África e desembarcando. O povo africano, né? Que angústia que ele deve ter sentido, né? E no final do navio negreiro ele fala, né? Silêncio, chora. Que o pavilhão se lave com seu pranto, aure verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz, e as promessas divinas da esperança, tu que da liberdade após a guerra fostes hasteado dos heróis na lança, antes te houvesse morto na batalha do que civis, povo de mortalha, fatalidade atroz que é minha. Extingue nesta hora o brigue-mundo, filho que Colomba viu na vaga, como íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Levantai-vos, heróis. Andrada, arranca este pendão dos raios. Colombo, fecha a porta dos teus pais. Antônio Frederico de Castro Alves. Pois bem, o Barroso complementa aqui a região metropolitana, está na antiga Salvador, né? E diz que Santa Amaro foi onde partiu o movimento. Bandeira, enviei 2 slides por falar dos pequenos textos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para... Aqui. Há uma força que ninguém pode tirar de você, sua fé considera marciana. Povo consciente do Morro de Chapéu. Vai aguardar amanhã, né? Vai rolar essa nomeação aí. São Benedito, rogai por nós, brasileiros, que não paramos de sofrer humilhações por preconceitos, inclusive por negros de pele clara, que por se entendem são os coitados. Isso sim é pobreza. Arthur. Para complementar com a foi bala, hein? Algo mais a acrescentar, cara? Cara? Esse tema, você trouxe algo mais? Eu queria agradecer, né? A todas as nações, meus irmãos africanos que compuseram esta terra, né? Cada tijolo desse país que foi aceitado. Você que abre a boca para perguntar por que os quilombolas foram vacinados primeiro, estão sendo vacinados primeiro. Você que é de família nobre de Morro de Chapéu. Você mora em uma casa boa. Você mora em um apartamento bom. Porque os seus bisavós, os seus tataravós montaram nas costas do nosso povo africano com espora e chicote. Se não houvesse montado nas
gosta do nosso povo africano, talvez você não tivesse tudo isso que a sua família tem. Então não é. Não é mérito. Não é esmola. Não é esmola. É um singelo princípio. Então vamos à poesia. Então vamos à poesia para fechar hoje. Vamos lá? Vamos lá? Não adentreis. Não adentreis, ó criatura. Aonde pensa que vais com esses estúpidos passos de cambaleante viagem? Eu só quero adentrar ao templo. Vos digo, ó caro Senhor, para expurgar meus martírios com prédicas, ó Redentor. Mas quem és tu, que afrontas com tamanha impetulância? Como vês, caro Senhor, eu sou apenas uma criança, preta, pobre, abandonada, cujo lar é uma calçada e mesmo assim tão desprezada, não me afinda a esperança. Não me venhas com calabreiro, pois não passeis em verdade de um escárnio da promiscuidade. Tu és um verme a corroer, o pilar da sociedade. Vamos, põe-te daqui para fora, ligeiro, avim, vá-se embora. Não profaneis esse templo com sua horrenda pilora. Eu vos peço, ó Santo Padre, se és santo de verdade, vos suplico por piedade que me autorize a adentrar. Mas terás a minha palavra, pois dentro da Santa Casa eu hei de me comportar. Mas que negrinho insolente! Não vos disse que vais embora, pois neste templo sagrado não tem pinga, craque ou cola. E não te enchas de ilusão, ó criador, que eu não hei de dar-te esmola. Só quero adentrar ao templo. É que minha alma vos implora. Não me afeiçoou o aval por não uso craque nem cola e em teu peito abissal rei num coração tão mal que há de parar no hospital que com medo da vossa esmola. Eu vos digo, ó Santo Padre, se me vês implorar assim, é porque este templo sagrado parece parte de mim. Parte de ti? Parte de ti? Vamos, ponha-te a argumentar. Vós terás a palavra, que se acaso vós me convencerdes, eu vos deixarei adentrar. Olha, como vós podeis ver, as paredes deste templo são todas banhadas a ouro. E vós, que nem em água te banhas, és mulambo, osso e couro, em nada te assemelhas a este templo. Tu não és gente, és um pobre elemento, na verdade és agouro. Não sabeis, ó Santo Padre, que o ouro da vossa igreja, cuja beleza se expande, fora diluída a sangue e suor de africano? Nessa bela fantasia, o vosso templo se erguia e o meu povo ia tombando. Cada tijolo que fora neste templo assentado representa um africano do seu lar arrebatado. Para mim, é como se fossem neste templo putados. Só quero orar pela alma desse injustiçado. A vossa sagrada igreja fora ela desumana, pois teve ela encontrado a justificativa para a escravidão em um certo livro sagrado, pois de modo propositado o Antigo Testamento fora mal interpretado. E não me venhas com ilusão, pois viver do suor alheio é artifício de ladrão. E em relação à afronta, me responda, ó alma santa, quem é mesmo a cria do cão? A vossa sagrada igreja, fora ela desumana, vós roubai a santa luz, pois após ter Cristo crucificado de modo desalmado e com coração ambicionado, teve do seu nome se apossado. Não tendo mais argumento, restou ao padre se calar. E com um gesto bem simplório, o autorizou a adentrar. E o garoto, emocionado, genuflexo, prostrado, desabou-se aos pés do altar. E em lágrimas ia se desfazendo, e suas prédicas descendo, orando em Urubá. Consiste que ele África,
Malu pagani sopa sapolo ayo Ismaete jamba koyeshu kosi sikelela. Arthur Oliveira, a criança e o padre. O negrinho e o padre, perdão. Meu amigo. E o microfone ficou fechado, mas não é brinquedo não. Belíssima poesia, Arthur, parabéns. Obrigado uma vez pela presença aqui junto com a gente, e o espaço vai estar sempre aberto. Temas como esse precisam ser trazidos, né, para a nossa audiência. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Esse negócio de liga e desliga é chato, né, velho? Valeu, Léo. Um abraço. Valeu, Léo. Um abraço a ti, né? Agradecimento a ti. Um abraço a essa cidade maravilhosa que eu tanto amo. Essa cidade de Morro do Chapéu, né? Ó, lembrar só uma coisinha aqui, Léo. Lembrar de um grande médico, né? Filho de um casal de africanos alforriados, né? Que ele ia, quando criança, para casa do barão de Itapuã, e o barão de Itapuã pagava uma merreca. A mãe dele trabalhava como empregada doméstica na casa do barão de Itapuã, e o barão de Itapuã pagava uma merreca para ele limpar o laboratório do barão. E ele ficava, né, lendo os tratados de medicina, e minutos depois o garotinho, com cerca de 10 anos, o garotinho africano, chegava para o barão de Itapuã e ficava repetindo o tratado de medicina que o barão... Ele falou, mas que negrinho inteligente, que negrinho esperto. E aí, um tempo depois, a mãe desse garoto morre, e como gratidão, o barão de Itapuã paga todos os ensinos a esse garoto, Léo. E esse garoto se transforma em um grande médico, uma pessoa renomada. Juliano Moreira, um médico, um grande médico, neurologista na área da... Não lembro bem, mas um grande médico, descendente de africanos apoiados. Ele deu nome a um dos maiores manicômios da Bahia, né? Pós-morte. E ele nasceu cerca de 40 anos antes do Sigmund Freud. E algumas pessoas dizem que Sigmund Freud bebeu muito das teorias dele, né? Só que ele tinha uns deslizes, né? Ele era adepto da teoria lombrosiana e adepto também da frenologia. Mas isso é um novo caso e vai para outra live. Inclusive, um abraço, Morro do Chapéu. Inclusive aqui o Bandeira diz, Léo, Arthur deve voltar uma vez de 15 em 15 dias para enriquecer a todos nós, pobres de história. Parabéns pela aula e a você pela escolha acertada. Bom, a intimação está entregue. Vai ser sempre um prazer, Léo. Eu cresço muito de você, estar perto de você, e você é uma pessoa que não é inteligente, é inteligível. O indivíduo inteligível, ele busca a todo instante o conhecimento. Isso faz bem para a alma, né? O conhecimento alimenta a alma. Beleza, então. Valeu, Arthur. Até a próxima. Bom, vocês podem até pautar. Arthur, ele acaba indo buscar o conhecimento para poder fazê-lo chegar até você.